Nós vamos conversar sobre a equação de primeiro grau. Nós vamos te apresentar duas maneiras de resolver, tá? São duas maneiras bem rápidas. Cabe a você depois escolher qual das duas é melhor para você e qual das duas se adequa ao tipo de equação de primeiro grau que você estiver resolvendo no momento, tá bom? Vamos então à primeira maneira. A primeira maneira consiste de dois passos. O primeiro passo é: identifique os termos. Uma equação de primeiro grau é uma expressão do tipo ax mais b igual a c. Nesse ax aí nós temos a vezes x, tá bom? Tem duas letras juntas, então elas estão multiplicando. Você tem a vezes x mais b igual a c. A, b e c são números reais e o a, é claro, não pode ser zero, tá bom? Nós chamaremos de a o número que está grudado no x. Se você estiver trabalhando com física, geralmente esse x vai vir em formato de t, vai ser o t lá de tempo, nas funções horárias do movimento, da aceleração e etc. Tá? Então o a vai ser aquele número que estiver junto do x. O segundo passo é você usar uma fórmula. Para calcular o valor de x numa expressão do tipo ax mais b igual a c, você vai lembrar que o x é c menos b sobre a. Então, o x é igual a c menos b sobre a. Com isso, você vai ser capaz de calcular o valor de x e, então, vai ter resolvido a equação de primeiro grau, uma vez que numa equação de primeiro grau, o importante é você encontrar o valor do x, ou do t, ou de qualquer outra incógnita de primeiro grau. É importante que você lembre de respeitar as regras de sinais, tá bom? Respeite as regras de sinais. Agora, como usar a fórmula? Nós trouxemos para você agora um exemplo, tá? A questão é a seguinte: menos 2x mais 3 igual a 5. Como resolver isso? Bem, o primeiro passo é identificar a, b e c. Nós sabemos que o a é menos 2. Por quê? Porque é o menos 2 que está grudado ali no x, como você pode ver, tá bom? Depois você tem o b, que é 3, e lá depois do igual sozinho, você tem o c, que vale 5. Bem, usando a fórmula, nós temos que o x é igual a c menos b sobre a. Portanto, o x é igual ao c, que é 5, menos da fórmula o b, que é 3, como o 3 é positivo, o menos da fórmula já atinge ele rapidamente, então é só escrever 5 menos 3. Sobre o a vale menos 2, como você pode verificar aí na nossa identificação. Bem, 5 menos 3 vai dar 2. O menos 2 de baixo a gente mantém, porque a gente ainda não trabalhou com ele, e fazendo a divisão 2 dividido por menos 2, vai dar menos 1. Por quê? Porque 2 dividido por 2 dá 1. O 2 de cima é positivo, o de baixo é negativo. E nós sabemos que numa divisão com sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Perceba que, embora tenha parecido um pouco longo e cansativo, né, mesmo cabendo em uma linha, com um pouco de treino, você com certeza vai fazer isso bem mais rápido. Se você estiver com dificuldade em regra de sinais, acesse meu blog e confira um artigo sobre regra de sinais. Tá? O endereço do blog é convermate.blogspot.com.br. Além disso, você pode encontrar um texto mais longo sobre equações de primeiro grau, com muitos exemplos e outras dicas de como resolver equações de primeiro grau um pouco mais complexas, tá bom? Bem, vamos ver um segundo exemplo de como usar a fórmula que foi dada até aqui. O exemplo é menos 7 menos 3x igual a menos 5. Tá? Perceba logo de cara que o número que está grudado no x é o menos 3. Então, o a vale menos 3. O b, ali perto do x, do mesmo lado onde está o x, é o menos 7. E o c, depois do sinal de igual, sozinho, é menos 5. Na fórmula, temos que o x é igual a c menos b sobre a. Não esqueça disso, tá bom? X é igual a c menos b sobre a. Portanto, x é igual a c. O c é menos 5, então no lugar do c vamos colocar menos 5. Depois vamos escrever o menos da fórmula, c menos b. Então, c é menos 5, menos da fórmula, está ali o menos. O b vale menos 7, então vamos colocar ele separado ali
dentro do parênteses, para que você não confunda o menos da fórmula C menos B com o menos do menos 7, tá bom? E o A vale menos 3, então lá no denominador vamos colocar o menos 3. Fazendo aí o jogo de sinais com 5 menos 7, vai dar 5 mais 7 sobre menos 3. Menos 5 mais 7 vai dar mais 2. E mantemos então menos 3 embaixo. A conta acabou aí, ou você pode escrever, se quiser, menos 2 sobre 3. E você tem então a resposta do segundo exemplo com a aplicação da fórmula que nós te demos. Tudo ok? Vamos agora para a segunda maneira. Como vai ser essa segunda maneira? Bem, para você entender a segunda maneira, você precisa lembrar de duas coisas importantes. A primeira delas, a soma de dois opostos é sempre zero. Na aula anterior sobre conjuntos numéricos, nós trabalhamos o que é um oposto, tá bom? É quando você tem dois números que são iguais, só que tem sinais diferentes. Por exemplo, mais 3 e menos 3 são opostos ou simétricos, como nós vimos na aula anterior. Caso você não tenha assistido, você pode assistir o vídeo anterior de conjuntos numéricos e essa e outras coisas vão ser bem esclarecidas. A segunda coisa é, quando dividimos um número por ele mesmo, o resultado é sempre 1. Então, quando dividimos um número por ele mesmo, o resultado é sempre 1. É claro que esse número não pode ser zero. Você não vai dividir o zero por ele mesmo, porque não vai fazer sentido, tá bom? Essa regra não vale para o zero. Bem, lembrando dessas duas coisas, a gente pode continuar. Como então eu vou usar essas duas regrinhas que eu acabei de ver aqui, tá? Vamos pegar a mesma questão que nós usamos como exemplo agora há pouco, na primeira maneira, tá? Menos 2x mais 3 igual a 5. Como é que eu vou fazer para usar aqui a ideia de que a soma de dois opostos é sempre zero? Bem, eu vou acrescentar menos 3 aos dois lados da igualdade. Por que acrescentar o menos 3? Bem, para você resolver uma equação de primeiro grau, você precisa deixar o x sozinho, né? Então, para isso, eu vou começar eliminando esse mais 3. Para eliminar o mais 3, eu vou usar o menos 3. Por quê? Porque a soma de dois opostos é sempre zero. E aí, como eu não vou escrever o zero, esse mais 3 vai acabar sumindo, tá? Então, acrescente o menos 3 aos dois lados da igualdade. Então, a nossa continha, que é menos 2x mais 3 igual a 5, vai ficar assim. Menos 2x mais 3, como já estava, aí eu acrescento menos 3 igual ao 5, acrescentando também o menos 3, tanto de um lado da igualdade quanto do outro, tá? Isso vai nos levar a menos 2x igual a 2. Por quê? Porque o mais 3 com menos 3 é a soma de dois opostos, deu zero. Eu não vou perder tempo escrevendo menos 2x mais zero, né? Do outro lado da igualdade, o 5 menos 3 deu 2. Então, ficou menos 2x igual a 2. Bem, nós não queremos menos 2x, nós queremos só x. Portanto, divida por menos 2 os dois lados da igualdade. Mas por que eu vou dividir por menos 2? Por que eu não uso o oposto, que nem eu fiz lá no começo? Bem, como você quer, nessa divisão, transformar o menos 2x em mais 1x, já que a gente não escreve mesmo o 1x, a gente escreve só x, então eu só tenho que dividir o menos 2x pelo próprio número que está junto dessa letra, tá bom? E eu faço isso dos dois lados da igualdade. Então, eu divido os 2 por menos 2, eu terei menos 2x dividido por menos 2 é igual ao 2 também dividido por menos 2. Eu sempre divido pelo número que está grudado na letra, tá bom? Isso então nos leva a x igual a menos 1, que é um resultado que nós já conhecemos do exemplo anterior. Bem, outro exemplo que nós também já resolvemos é esse aqui. Menos 7 menos 3x igual a menos 5. Bem, eu sei que eu quero deixar a letra sozinha, então eu vou começar eliminando o menos 7. Como a soma de dois opostos é sempre zero, se eu quero eliminar o menos 7, eu uso o mais 7. Então, acrescente mais 7 aos dois lados da igualdade, tá? Então, vai ficar assim, menos 7 menos 3x mais 7 igual a menos 5 mais 7, tá bom? Ora,
O menos 7 vai cortar com o mais 7. E eu terei então o seguinte, vai sobrar menos 3x igual a menos 5 mais 7 vai dar 2. Eu terei então menos 3x igual a 2. Agora, eu não quero menos 3x, eu quero 1x ou só x, tá? O que eu faço então? Eu tenho que sumir com esse menos 3, só que você não vai sumir usando magia, você não é o Harry Potter, né? Então o que você vai fazer? Você vai dividir os dois lados pelo menos 3, então divida por menos 3 os dois lados da igualdade, tá bom? Assim, o menos 3x vai virar 1x. Como é que eu vou fazer? Menos 3x dividido por menos 3 igual a 2 sobre menos 3. Divida os dois lados por menos 3, porque é o menos 3 que está grudado lá na letra. Você divide os dois lados pelo número que está grudado na letra. Isso nos leva a x igual a menos 2/3, que também é um resultado que eu já conhecia, tá bom? É importante lembrar o seguinte, a soma de dois opostos é sempre zero. Por isso, acrescentamos o simétrico ou oposto aos dois lados da igualdade, tá? O que você fizer de um lado da igualdade tem que fazer do outro. A igualdade é como se fosse um espelho, tá bom? A segunda coisa que eu preciso lembrar é, ao dividirmos um número por ele mesmo, o resultado é sempre 1. Por isso, dividimos os dois lados da igualdade pelo número que está com o x. Isso garante que o x estará sozinho no final. Ou melhor, teremos 1x, que é o mesmo que escrever só x. Tudo ok até aqui? Beleza, então vamos prosseguir. Agora, nós vamos deixar para você esses exercícios aqui. Você pode pausar o vídeo aí depois, resolver e conferir se isso bateu. A ideia é a seguinte, por qualquer método, por qualquer uma das duas sugestões que nós te demos hoje, duas maneiras diferentes de resolver rapidamente, comprove que são verdadeiras as respostas das questões abaixo. Então, nós temos menos 4x menos 8 igual a menos 11, que nós dissemos que o x vai valer 3/4. Você vai conferir se isso é verdade ou não. 9 mais 2x igual a 5. Nós dissemos que a resposta então é x igual a menos 2. Nós temos menos 7 igual a 3 menos 6x. E nós dissemos que o valor de x é 5/3. Depois de você fazer uma simplificação, você vai perceber isso no decorrer da sua resolução. A outra, para lembrar uma função horária, lá na física 1, 4t mais 10 igual a 25, onde nós dissemos que o t vale 15 sobre 4 ou 3,75. E por fim, 8 menos 2t igual a menos 13, que nós concluímos que o t vale 10,5. Lá na física, esse t 10,5 seria 10,5 segundos, tá bom? Bem, nós esperamos que você tenha compreendido o que nós deixamos para você aqui hoje, tá? Revise com muito cuidado, resolva muitas questões, porque ainda não dá para aprender matemática por osmose, tá? Nem por magia. Você vai ter que resolver muitas questões para você assimilar bem e conseguir detonar em qualquer avaliação, seja ela pontuada ou não, tudo ok? Nos vemos no próximo episódio e muito obrigado pela atenção.